Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão 1 de dissídios individuais do TST. Obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária da subseção 1, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Comunico as ausências justificadas dos eminentes ministros Lélio Bentes Correia e Aloísio Correia da Veiga. Cumprimento dos eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury, aos senhores advogados e senhoras advogadas, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Djanira, coordenadora de secretaria desta subseção. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Não havendo quem queira usar da palavra, solicito Sua Senhoria, doutora Djanira, que proceda ao pregão dos processos, observando-se as preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1470 de 2011. Embargante usina Trapiche S.A. Embargada Grinaura Maria da Silva. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros... Só um minutinho, pois por não, favor, senhor presidente. Averbar o impedimento de Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Parra. Pois não, ministro José Roberto. Perfeitamente. Senhor presidente, senhores ministros, esse processo veio da 6ª Região. Os embargos já são regidos pela Lei 11.496 de 2007. A decisão embargada é da Egrégia 6ª Turma desta Corte. E o tema único versa sobre horas in itinere, supressão total do pagamento das horas de percurso por meio de norma coletiva, invalidade. A embargante é a reclamada. A decisão da Egrégia 6ª Turma negou provimento ao seu recurso de revista, ao fundamento de que a cláusula normativa que suprimiu integralmente o pagamento das horas in itinere é inválida, ante a impossibilidade de se renunciar a direitos indisponíveis. Matéria muito conhecida, não se trata aqui do controle de razoabilidade, trata-se de supressão total. Perfeito. E, nesse sentido, senhor presidente, eu, citando vários precedentes, já nesse mesmo sentido, eu estou conhecendo dos embargos, na medida em que foi apresentada a divergência jurisprudencial válida, mas eu estou, no mérito, negando-lhes provimento. Pois não. Doutor Maurício Figueiredo Correia, pretende sustentar? Sim, senhor presidente, pelo embargante, procuração nos autos. Pois não, pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores ministros, esse processo ele tem uma peculiaridade, é que o acórdão da turma, embargado, ele fala e ressalta acerca da supressão. Inclusive, na própria ementa, ele grifa, sublinha e transcreve em negrito sempre a palavra supressão. E o que vem sendo objeto da embargante desde a contestação é que, no presente caso, não se trata de supressão, mas sim de transação mediante celebração de instrumento coletivo, de acordo coletivo de trabalho. Portanto, a partir do momento que há um acordo coletivo de trabalho que prevê outros benefícios, não pode se falar em supressão. Pode até usar um outro adjetivo, mas supressão não é. Supressão é quando você retira completamente um direito. E, nesse caso aqui, o que houve, talvez a palavra mais correta que a turma deveria ter adotado, fosse substituição de direitos, mas não supressão. Porque, no presente caso, o que se discute havia ali pedido de horas in itinere, mas há um acordo coletivo transacionando
esse direito, inclusive com o fornecimento de outros benefícios que, inclusive, sequer constam de previsão legal. Portanto, não é supressão. Isso a parte tentou por diversas vezes, inclusive, mediante oposição de embargos de declaração, demonstrar que não era supressão. E tanto é que o próprio acórdão da turma, ao fazer o relato, ele diz: a reclamada sustenta que privilegiou a concessão de vários benefícios em troca do não pagamento de horas in itinere, o que é válido. Argumenta que não houve nenhuma supressão de direito, mas foram criadas condições favoráveis ao trabalho desenvolvido pela reclamante. Assevera que se trata de transação absolutamente ilícita, com inúmeros benefícios e de grande valia para a saúde física e mental do trabalhador, para a sua tranquilidade no desempenho da função e segurança / amparo de sua família. Portanto, se mesmo assim se entender que não é possível nem mesmo essa substituição, essa SDI deverá enfrentar o tema na medida em que ele foi colocado. E, além disso, sustenta a embargante que o recurso merece ser conhecido e provido, porque, no presente caso, o acórdão do TRT, que foi reproduzido pelo acórdão da turma, ele parte de uma premissa que é contrária à premissa já consagrada por essa egrégia seção. É que ele fala que é impossível a supressão das horas extras in itinere. Até aí, tudo bem. É o que essa SDI já consolidou, o que esse TST já pacificou, e, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão recente do ministro Teori Zavascki, disse que não tem repercussão geral. Agora, o acordo regional ele vai mais além. Ele disse que é impossível fazer, inclusive, restrição a esse benefício. E é contra essa premissa também que se insurge a hora embargante, porque restrição, essa egrégia SDI já disse que é possível, sim. Você pode transacionar 50% das horas extras in itinere, inclusive decisão essa que já foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, restrição de horas in itinere pode, 50%, por exemplo, a jurisprudência dessa seção já é pacífica nesse sentido. Portanto, nesse caso, não se pode referendar o acordo regional, que, repita, se for reproduzido pela turma, que diz que é impossível a restrição. A supressão, claro, todos sabemos que não pode. Agora, a restrição é possível. E, nesse caso aqui, a restrição que foi feita não diz respeito ao percentual, porque, se colocasse em percentual, poderia ser um percentual muito maior do que aquele que essa SDI já considerou válido. O que houve aqui foi uma substituição de benefícios. Portanto, é sobre esse enfoque que a questão deve ser debatida. E também, no presente caso, foram opostos embargos de declaração exatamente nesse sentido. Mas a turma decidiu que os embargos de declaração, naquele caso, não eram cabíveis, que a parte estava querendo, na verdade, rejulgar todo o tema que já tinha sido proposto. Mas, na verdade, o enfoque aqui pode haver restrição das horas extras in itinere? Pode, porque a CSDI já disse que sim. É sobre esse enfoque que a questão deve ser apreciada e, por essa razão, o conhecimento e o provimento de recursos de embargos. Muito obrigado. Ministro Zé Roberto. Senhor presidente, a sustentação oral, como sempre, muito competente, muito hábil na defesa da sua tese, mas, na verdade, com todas as vênias, o que se pretende aqui é rediscutir algo que já está absolutamente pacificado. Quando esta subseção diz que não é viável a supressão, ela se refere ao aspecto matemático, aritmético, ou seja, nenhum pagamento a título de horas in itinere. É isso é a supressão, e é exatamente o que aconteceu aqui. Nada era pago a título de horas in itinere. Se isso foi feito como transação, é exatamente o que os nossos precedentes dizem. Essa transação não é possível, não é válida. Não se pode deixar de pagar a verba por inteiro a título de o que quer que seja. Não se pode transacionar direito indisponível, que tem ligação com saúde e segurança do trabalho. O que se admite, e é tranquilo, é o pagamento parcial dessa verba. Aí sim, coisa que aqui não se cogitou, aqui não ocorreu. Cito vários precedentes, há vários precedentes no meu voto, e na própria decisão da turma, nos embargos de declaração, a egrégia sexta turma transcreveu, por exemplo, um precedente do ministro Lélio Bentes Correia, está a folha 8 do meu voto, que diz: inadmissível transação de direito
prevista em normas de caráter cogente, mediante máxima e com prejuízo para o empregado. Refere-se exatamente à transação. Pois é. Portanto, eu mantenho o meu voto. O voto. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, eu só me permitiria fazer uma ressalva, que quando se disse da tribuna, doutor Maurício, que a empresa teria transacionado transação absolutamente lícita, com inúmeros benefícios de grande valia para a saúde física e mental do trabalhador, para a sua tranquilidade no desempenho da função e segurança, isso é mera reprodução do acórdão recorrido. Ele não abriu tese em torno desse tema, tampouco abriu tese de que era substituição e não supressão. Ele julgou pela supressão. De maneira que, pedindo bem a Sua Senhoria, também acompanhe o relator, e a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em agravo em recurso de revista 1045 de 2011. Embargante Marco Aurélio Canani. Embargados Fundação dos Econométrios Federais e Caixa Econômica Federal. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Senhor presidente, eu declaro meu impedimento nesse processo. Pois não. Averbado o impedimento de Sua Excelência, o ministro Hugo Scheunemann. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, o tema aqui já é conhecido, diz respeito com a adesão a novo plano, tendo em vista que o que se considera é a regra anterior. A STI1 já se manifestou nesse sentido. Eu conheço e provejo, mas provejo para restabelecer a sentença que determinou o recálculo do valor do benefício saudado e a respectiva integralização da reserva matemática, mas determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, tendo em vista que há várias matérias de ordem processual, inclusive, que não foram apreciadas nos recursos da empresa e da entidade de previdência complementar, em razão dessa tese que foi esboçada pelo regional. Doutor Osivaldo Dantas, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, eu peço juntar do instrumento de procuração e apenas o registro. Muito obrigado. Deferida a juntada de procuração, consignada a presença do ilustre advogado doutor Osivaldo Dantas Barreto. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Augusto César. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 174.500 de 2006. Embargante Flávio Oswaldo Prado. Embargada Caixa Econômica Federal. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a turma manteve a decisão regional que afirmou não haver direito adquirido do autor como gerente geral e gerente de mercado a jornada de 6 horas. Embora tanto o acórdão recorrido no embargado quanto os paradigmas se refiram a uma norma regulamentar, que é a OF-DECAB 145/88, na decisão recorrida, a turma enfrentou essa matéria, me parece, com amplitude maior, porque disse sobre existir existir normas coletivas, existir norma coletiva de trabalho, em relação a que estaria abrangendo todo o período não prescrito, e referindo-se ao artigo 224 da CLT e seus parágrafos, o que implica dizer que essa norma regulamentar não poderia ser interpretada no sentido de que os empregados teriam necessariamente jornada de 6 horas, independentemente de exercerem ou não função de confiança bancária. Essa particularidade não está contemplada nos arestos paradigmas e, por essa razão, eu não conheço dos embargos. Pois não. O voto é favorável ao embargado. Registrar a presença do doutor. E a juntada dos instrumentos de procuração? Deferida a juntada de procuração. Indago dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, só um rápido registro.
a questão de mérito, a posição da SDI é absolutamente contrária a essa situação, mas eu realmente tenho dificuldade no conhecimento. Só um registro, mas quanto ao conhecimento eu não tenho como abrir divergência, não. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Augusto César. Relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 53.040 de 2008. Embargante OISA, embargada Juliana Vilela de Paula. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, colegas, tive o cuidado de trazer para a ementa toda a questão debatida com relação a dano moral, restrição de uso de banheiros e vem por alegação de contrariedade à súmula 126. Eu estou entendendo que, se houve a igreja terceira turma, em acórdão da lavra do ministro Belmonte, quando deu provimento ao recurso obreiro para condenar os reclamados ao pagamento de reparação por danos morais. E não encontro, presidente, elementos para justificar o cabimento deste apelo por violação à súmula 126, porque, de fato, não houve revolvimento de fatos e provas. Então, o voto é no sentido não conhecimento do apelo. Não conhecimento. Questão processual, súmula 126 e áreas inespecíficos. Doutor Denilson, pretende fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Com procuração nos autos, eu peço a palavra regimental de 10 minutos, por favor. Senhor presidente, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público. O que sustenta, em síntese, a parte embargante é a impossibilidade de conhecimento na turma do recurso revista da parte contrária. E por quê? Porque havia o nítido óbice da súmula 126 desta egrégia Corte. Vejam, Vossas Excelências, que os embargos transcrevem explicitamente o que constou as folhas 3, 4, 9 dos autos, no acórdão regional, ou seja, as premissas que foram materializadas naquela decisão regional e que impediu o conhecimento do recurso revista da parte contrária. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para ler um pequeno trecho. Abre aspas. Em caso, não se constata que as reclamadas tenham praticado qualquer ato que pudesse, de alguma forma, provocar violação a quaisquer bens morais que deflagrassem sentimento de indignação, repúdio, desagrado, insatisfação, vergonha, angústia ou outro sentimento psicofísico na reclamante. E mais adiante. Diante desse cenário, a pretensão de indenização por dano moral deve ser indeferida, considerando que não restou configurado o quadro de terror e pressão psicológica narrado, pois a obreira não demonstrou que as réis tenham atuado ilicitamente, de forma a caracterizar o dever de reparar o suposto dano por ela suportado. Fecha aspas. Então, com base nessas premissas, a parte embargante interpôs o apelo que está sob exame de Vossas Excelências, suscitando o óbice ao conhecimento do recurso de revista da parte reclamante, aduzindo que o acórdão regional foi preciso, objetivo e direto ao delinear essas características da situação fática dos autos e que impediam o conhecimento daquele apelo. Acrescente-se também, senhores ministros, que o recurso de embargos vem amparado em uma divergência específica, citada as folhas 5/9 dos autos, decisão da egrégia segunda turma desta Corte, e que foi, inclusive, o precedente que foi a base para o trânsito do recurso de embargos. Assim, e considerando-se também que esta egrégia sessão já decidiu, em um precedente de lavra do ministro Augusto César, na realidade, o EDRR 134.600-03.2002.5.09.6051, de que é cabível o conhecimento de embargos por afronta à súmula 126, e, conforme foi exposto aqui nos embargos que estão sendo analisados, essa súmula efetivamente foi, data máxima vênia do ilustre relator, efetivamente contrariada pela egrégia turma,
pede à parte embargante que seja conhecido e provido o recurso interposto para que seja restabelecida no item a decisão regional. Muito obrigado. Com a palavra ao ministro Caputo Bastos. Presidente, a situação é rigorosamente essa. Foi uma reinterpretação dos mesmos fatos. Não se buscou novos fatos, os novos argumentos para entender que aquela restrição imposta pelo empregador ensejava uma compensação por dano moral. E de forma que eu faria apenas, bem alertado que fui, faria apenas uma retificação na ementa, por quando eu afirmo que não impulsiona os embargos à violação, quando é sabido, né, que essa SDI tem admitido, mesmo que excepcionalmente, mas o cabimento de embargos por violação à súmula 126 e outras de caráter e natureza processual. De forma que, presidente, eu respeitosamente mantenho o voto. Pois não. Algum destaque no voto, Sua Excelência, eminente relator? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Caputo Bastos. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em agravo em recurso de revista 229 de 2010. Embargante Robert Bosch Limitada, embargada Gilberto Gonçalves. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, processo que veio da 15ª Região, embargos já regidos pela Lei 11.496 de 2007. A decisão embargada é da Egrégia Terceira Turma desta Corte e os embargos são da reclamada. Trata-se aqui de discussão sobre prescrição, indenização por danos morais, acidente de trabalho, readaptação. E a decisão da Egrégia Terceira Turma não conheceu do recurso revista da reclamada quanto à questão da prescrição da pretensão à indenização por danos morais. Entendeu que, não obstante a tese regional seja de que as lesões ocorridas após a entrada em vigor do novo Código Civil aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, ficou nesse acórdão consignado que o empregado foi afastado do trabalho e recebeu benefício previdenciário, vindo a ser readaptado de função posteriormente. E, nesse contexto, em face da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que a contagem do prazo prescricional inicia-se com o restabelecimento total ou parcial da saúde do empregado, seria necessário o registro da data da readaptação, o que não se constatou, se verificou no acórdão recorrido, razão pela qual aplicou o óbice da súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Os embargos foram interpostos no canal da divergência jurisprudencial. E eu entendo que não merece ser conhecido o recurso, na medida em que os arestos trazidos a confronto não se referem à mesma situação fática dos autos. O primeiro trata de hipótese em que a lesão do empregado configurou-se com a sua dispensa, com a sua demissão, que teria ocorrido na data indicada naquele acórdão. E o seguinte enfrenta caso em que o infortúnio ocorreu em 1997 e a ação ajuizada em janeiro de 2004. Havia, portanto, registro expresso das datas. O que faltou na decisão turmária, como fundamento central dela, seria o registro da data. Verifica-se, então, que nesses dois arestos não houve nenhuma referência à existência ou não da readaptação, que é um aspecto fático essencial da decisão ora embargada, e também, eu acrescentaria, que não constou desses precedentes a desnecessidade do registro no acórdão regional da data de sua ocorrência. Não foi essa a questão central desses dois arestos. Assim, eu entendo que não se configura a necessária especificidade exigida pela súmula 296, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, e eu voto no sentido de não conhecer dos embargos. Pois não, muito obrigado. Doutor Vitor Russomano Júnior, pretende fazer uso da palavra? Registro, senhor presidente. Muito obrigado. Registrada a presença do ilustre advogado doutor Vitor Russomano Júnior, indago dos colegas se há algum destaque.
Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, José Roberto Pimenta. Relator excelentíssimo, senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Vice-relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 73.398. Embargante Wilson Manuel de Lima, embargada Empresa Baiana de Águas e Saneamento. O julgamento deste processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Neste processo não participou o excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhar. Com a palavra, Sua Excelência, o ilustre vice-relator, ministro Augusto César. Presidente, eu vou resumir o meu voto vista, porque, em verdade, ele converge com o voto do eminente relator. Ele trata de um tema que me parece muito relevante, que é a modulação, que é a não retroação daquilo que está preconizado na súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu afirmo que, no primeiro momento, me fiz refratário a essa tese, tendo em vista que se tratava de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, embasada em numerosos precedentes da seção de dissídios coletivos e na interpretação de dispositivos constitucionais e legais, além do auxílio do direito comparado, que estaria todo esse conjunto no sentido de se preconizar, de se consagrar a ultratividade. Mas eu entendo que essa súmula 277 ela merece esse tratamento diferenciado por três razões, e as três razões têm os seus fundamentos minudenciados a partir da página 17 do meu voto. Essas três razões dizem respeito à origem negocial das normas coletivas de trabalho. Eu me refiro, inclusive, a autores do direito civil que não estão mais entre nós, mas que, de alguma forma, a mim influenciaram, e seguramente a mim influenciaram, e provavelmente também na formação dos senhores, que já preconizavam a importância de se perceber esse aspecto negocial como algo que deve ser considerado na interpretação das cláusulas, inclusive em convenção, acordo coletivo de trabalho. A segunda razão que me faz entender que é possível essa modulação é a superioridade da eficácia prospectiva em detrimento do surgimento de um passivo trabalhista. Me parece que estabelecer essa como uma nova regra do jogo é muito mais importante do que se surpreender com uma nova interpretação jurisprudencial que eventualmente criasse essa dívida. E me parece também relevante a emergência no direito processual brasileiro da técnica de superação, né, também chamada de overruling. Esse overruling, na sua característica, na sua modalidade de prospective overruling, quer dizer, de técnica de superação com efeito prospectivo. Isso hoje está na nossa lei, está na nossa CLT, no parágrafo 17 do artigo 896C, e, de algum modo, me parece que nós devemos nos acostumar com essa ideia, porque ela traz para nós uma experiência que não era nossa, que era do sistema Common Law, mas que faz com que nós, de alguma forma, aprendamos mais ainda a respeitar, a tentar que a nossa jurisprudência consolidada merece um tratamento muito próximo daquilo que seria o efeito vinculante, tendo em vista a necessidade de estabelecer uma nova racionalidade no sistema processual, inclusive no sistema recursal. Então, por essas razões, assim,
com esse esforço de síntese resumidas, eu acompanho o eminente relator e restringo, assim, a ultratividade consagrada na súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho às normas coletivas cujo período de vigência não se exauriu antes de 27 de setembro de 2012, ressalvado o período de vigência, evidentemente, da Lei 8.542 de 92, porque essa lei já previa a ultratividade no curto período em que ela vigorou. Eu chamo a atenção para o fato de que essa modulação tem a ver com uma decisão em que se atribui ultratividade às normas coletivas que estavam em vigor na época em que se editou a nova súmula do 277 do Tribunal Superior do Trabalho, em rigor em 27 de setembro de 2012. Esse marco seria um marco para fazer com que as normas coletivas que estavam em vigor já ali, elas já tivessem ultratividade, elas já se revestissem de ultratividade. Estou chamando a atenção para esse fato, porque me parece que já houve votos em sentido diferente e, eventualmente, o colega ministro poderia se indispor quanto a esse aspecto. Mas, enfim, eu estou de acordo com o eminente relator e o voto vista só é mais longo, mais alentado, porque significou também essa minha tentativa de convencer a mim próprio de que essa era a melhor alternativa no tocante à súmula 277. Doutor Vitor, Vossa Senhoria não se importa que eu continue colhendo os votos? Não, eu estou, inclusive, pelo embargado, senhor presidente. Então não tem problema. Bom, como voto, Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello. A divergência, presidente? Senhor presidente, pela ordem, respondendo à indagação do ministro Vieira de Mello... algum destaque no voto do relator? Até para que ele possa se pronunciar, eu estaria propenso, se não a abrir divergência, pelo menos a pedir vista regimental no momento oportuno. Não sei se algum colega mais antigo assim pretende fazê-lo, porque é uma matéria extremamente relevante, nova, e daí a minha manifestação. Se Vossas Excelências estiverem de acordo... Vossa Senhoria gostaria de fazer sustentação oral, já que vai haver... Talvez haja, não tenho certeza, senhor presidente. Mas... então eu aguardaria. Se quiser aguardar também, se me permite, Vossa Excelência, uma consideração muito rápida. Não, Vossa Excelência vai pedir vista? Eu pretendo pedir vista, senhor presidente. Por isso é que eu estou indagando ao ilustre advogado se ele pretende fazer uso da palavra. Eu, em princípio, aguardaria, porque, salvo engano, não há, inclusive, nenhuma outra divergência, senhor presidente. Sim. Então, vista regimental ao ministro José Roberto Pimenta. Sim, senhor presidente. Se me permite, apenas, prefeito, de notas, muito rapidamente, 3 frases, muito rapidamente. A questão da modulação, evidentemente, é uma questão central com a qual nós devemos nos deparar. O ministro Augusto César colocou brilhantemente, já há precedentes anteriores a votos importantes do ministro Vieira de Mello nesse sentido. Me preocupa a questão da modulação, porque ela não... claro que vai depender do caso concreto, e eu não tenho aqui os elementos necessários para concordar ou não, e, evidentemente, a possibilidade de modulação, como já bem lembrado pelo ministro Augusto César, já está contemplada na nossa nova lei, no parágrafo 17 do artigo 896C, ou seja, quando há uma mudança, um giro jurisprudencial, haverá possibilidade de que seja respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho modular os efeitos da decisão que a tenha alterado. O que eu apenas me preocupa é que, dependendo do caso, isso será cabível ou não, no próprio direito comparado, no sistema de common law, verifica-se a questão da modulação. José Roberto, desculpe interrompê-lo.
Eu já deferi a vista regimental, Pois não. porque se Vossa Excelência continuar, aí eu já vou suspender a vista e colher os votos. Pois não, senhor então, presidente. Eu vista só queria regimental, registrar, Vossa prefeito de Excelência. notas. Eu pretendia apenas registrar que é uma matéria que vai depender naturalmente do exame do caso concreto. Mas eu Pois vou é. deixar para a vista. Como vai Muito ser obrigado. exame concreto, aí Vossa Muito Excelência obrigado, precisa dos autos. Tá bem. Então, vista regimental ao ministro José Roberto Pimenta. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 1597 de 2010. Embargante Fundação Forluminas de Seguridade Social. Embargados Marcos José Carpini Vieira e Semig Distribuição S.A. Neste processo, ao registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui nós já estamos no julgamento dos embargos, data de matéria também aqui conhecida, que é a prescrição, naquele caso, da gratificação equivalente a 12 salários paga em parcela única. Eu revi meu voto no agravo, tendo em vista essa posição da SDI1, no sentido, eu concordo com esse modo de compreender a matéria, o assunto, no sentido de que há prescrição total, tendo em vista que essa gratificação é devida como um ato instantâneo na cessação do contrato de trabalho. Mas também compreendo, como entendeu o STI1, que essa prescrição total não alcança o pedido de diferença de complementação de proventos de aposentadoria, que é o pedido sucessivo. Sim. Então, em relação ao pedido sucessivo, o tratamento seria, evidentemente, diferente. O retorno dos autos. O que me faz afastar a pressão total quanto a pronunciar essa pressão total no tocante a essa gratificação, e no que se refere ao pedido sucessivo, subsiste o acórdão turmário que determinou o retorno dos autos à vara do trabalho, a fim de que prossiga no julgamento do mérito da demanda, como entender de direito. Perfeito. O voto é favorável ao embargante. Registro a presença do senhoria Dr. Vitor Russomano Júnior. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Augusto César, e, claro, subsiste aqui o exame do pedido subsidiário, uma vez que o principal está fulminado pela prescrição. Assim se decide a unanimidade. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oresta Lazen. Embargos em recurso de revista 149.800 de 2005. Embargante União, embargado Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Oresta Lazen. Senhor presidente, senhores ministros, o tema dos presentes embargos interpostos pela União é a legitimidade do ato de imposição de sanção pelo auditor fiscal do trabalho em virtude da ausência de recolhimento de FGTS sobre parcela salarial, num caso em que a fiscalização recaiu sobre a empresa tomadora. Trata-se de ação anulatória de auto de infração. A Igreja Sexta Turma reconheceu a afronta ao artigo 37.2 e parágrafo 2º da Constituição Federal e, assim, deu provimento ao recurso de revista para anular a multa imposta em auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho. Os embargos vêm por divergência. Eu anoto, antes de mais nada, que os presentes embargos trazem um único aresto em que a indicação da URL, a nossa famosa URL, mas não consta que foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. De outro lado, a íntegra do acórdão foi trazida, extraída da internet, foi trazida pela embargante. De modo que
não obstante não haja referência à fonte de publicação, mas consta esse endereço eletrônico e era a exigência de outrora, não é mais, evidentemente. E pude conferir que, efetivamente, o aresto é fidedigno, de modo que eu conheço por divergência. E, no mérito, senhor presidente, senhores ministros... 149. No mérito, em conclusão, eu entendo que se reveste de validade a multa administrativa imposta por auditor fiscal do trabalho diante do descumprimento pelo tomador do serviço de imposição legal relacionada ao recolhimento do FGTS de trabalhadores terceirizados, ainda que se cuide de integrante da administração pública indireta, e entendo que tal conduta não afronta data vênia da Egrégia Turma a norma do artigo 37(2) e parágrafo 2º da Constituição Federal. Em suma, essas são as razões pelas quais, em suma, eu preconizo o conhecimento e o provimento dos embargos interpostos pela União para restabelecer o acordo regional quanto à declaração de improcedência do pedido de anulação da multa administrativa imposta à empresa terceirizada. A empresa tomadora, perdão. É como voto, senhor presidente, em síntese. O doutor Luiz Emiraldo está pela União. Não, pelo Banco do Brasil. Pelo Banco do Brasil. Requer a juntada de procuração e o registro. Pretende sustentar? Não, só o registro. Né? Deferida a juntada de procuração, consignado o registro, indago dos colegas se há algum destaque. Presidente, eu não entendi bem. Aqui a multa foi aplicada porque se cobrou da administração direta o FGTS da empresa terceirizada? Não. Da tomadora. Eu só queria salientar, porque eu não recebi a planilha até às 6 horas, então eu não tive ciência do a planilha foi encaminhada, ministro. Pode ter havido algum equívoco, mas foi encaminhada, então às 16 horas foi encaminhada. De toda maneira, esclareço a Vossa Excelência. A multa foi imposta à empresa tomadora dos serviços, no caso, o Banco do Brasil, em virtude de o auditor fiscal do trabalho haver constatado que não teria havido recolhimento do FGTS. Então, o que se discute é se o auditor fiscal do trabalho pode aplicar. Não está em jogo aqui, como aparentemente poderia supor, se inserem nas atribuições do auditor fiscal do trabalho a imposição da multa. Não é bem essa a discussão. O que está em discussão é a validade em si da imposição da multa à empresa tomadora em virtude do não recolhimento do FGTS. E o fundamento legal para tanto, a meu sentir, para justificar a validade do ato do agente público, está no artigo 23 da Lei 8.036, que diz o seguinte: competirá ao Ministério do Trabalho e Previdência Social a verificação em nome da Caixa Econômica Federal do cumprimento do disposto nessa lei, especialmente quanto à apuração dos débitos das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço, notificando-os para efetuar e comprovar, etc. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o que dispõe o artigo 15, parágrafo 1º da Lei 8.036. O parágrafo 1º desse artigo 15 diz o seguinte: entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou direito público, da administração pública, direta, indireta, fundacional, etc., bem assim, aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independentemente da responsabilidade solidária e ou subsidiária a que, eventualmente, venha obrigar-se. De modo que esses dispositivos legais levaram-me à convicção de que andou bem o auditor fiscal do trabalho no que, pelo menos não cometeu uma ilegalidade, no que impôs a multa ao apurar a falta do recolhimento do FGTS. Ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, inicialmente eu agradeço ao ministro Aladen pelos esclarecimentos. Agora,
Estou olhando aqui a fundamentação. A referência a esse dispositivo está apenas no alto, né? Ministro. Se poderia penalizar a tomadora pelo não recolhimento do fundo de garantia, quando deveria ser a prestadora. E ele já foi logo na tomadora. É porque os dois dispositivos mencionados pelo ministro Talazem, eles têm uma literalidade da tomadora, né? Nesse ponto, me parece que a possibilidade da infração de lavrar o auto é possível, porque os dispositivos, eu só não vi na fundamentação, ele está só no auto mesmo, né? Está só no auto de infração. Mas, presidente, eu de qualquer sorte, eu vou pedir vista regimental até para a semana que vem, porque para mim é novo, eu não tive oportunidade, mas já considero que os argumentos são extremamente relevantes, mas eu queria só poder me debruçar com um pouco mais de calma e tento trazê-lo na semana que vem. Pediria, se não houver nenhum outro colega, a vista regimental. A senhoria aguarda o retorno da vista regimental? Então, vista regimental, Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho. Embargos em recurso de revista 101.600 de 2006. Embargante José Celestino de Jesus, embargantes Qualix Serviços Ambientais Limitada e Interpa Engenharia Limitada. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a decisão é originária, terceira turma, que não conheceu do recurso do reclamante, entendendo prescrita a pretensão relativa à indenização por danos morais e materiais. O recurso de embargos do autor apontando divergência. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos e, quanto aos intrínsecos, também por divergência. A tese adotada na turma, em síntese, é que, embora reconhecera que a ciência inequívoca se deu em 12 de janeiro de 2001, aplicou o artigo 206, parágrafo 3º do CPC, só que aplicou a partir da data do evento. E a divergência do aresto de folhas 1127 diz o seguinte: é a partir da vigência do Código, porque ela é uma norma de transição, eu não posso retroagir a data. E, por isso, a matéria comporta a divergência. E, quanto ao mérito, no caso dos autos, muito embora a turma tenha adotado corretamente a prescrição trienal do 206, parágrafo 3º, o fez de forma retroativa, ao adotar como marca inicial da contagem da prescrição a data da aposentadoria do reclamante em 2 de 1 de 2001, antes mesmo da vigência do diploma legal, que ocorreu apenas em 11 de 1 de 2003. Por isso, considerada a data do diploma, não há prescrição, do provimento, afasta a prescrição e determina o retorno para a turma. Perfeito. É eminentemente jurídica seria a questão. Da data da publicação. Exatamente. Do acordo, do novo Código. Doutora Ana Raquel, pretende sustentar? Sim, peço uso da palavra, Excelência. Com procuração nos autos? Com procuração. Pelo tempo regimental de 10 minutos, por favor. Isso, falo pela Qualix Serviço, né? Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais componentes dessa egrégia subseção, bom dia. Somente eu gostaria de levantar as decisões que foram transcritas na impugnação dos embargos, que demonstram que o acórdão recorrido encontra-se de acordo com o posicionamento atual e majoritário desse colente ST, ou seja, que considerou a ciência inequívoca da incapacidade do embargante, qual seja a data da aposentadoria, como o início da contagem do prazo prescricional. De modo que entende-se que não se cogita essa divergência apontada pelo embargante, a razão pela qual deve ser considerado a data da aposentadoria, como o relator colocou, 12 de 1 de 2001, estando de acordo com a regra de transição do artigo 2.228 do Código Civil, e não a data da aposentadoria, e não a partir da vigência do Código Civil. Por isso que a Qualix requer que seja mantido o acórdão recorrido nos termos em que colocamos na impugnação. Obrigada. Ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, não obstante a sustentação da nobre advogada, eu estou mantendo o voto. A questão é o termo inicial, porque o acordo recorrido tomou
como termo inicial o acidente que ocorrera antes do novo Código Civil. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decidir. Presidente Alexandre Belmonte, meu microfone não estava funcionando. Apenas fazer uma referência, eu fui o relator na turma, mas o ministro Vieira de Mello ele está coberto de razão. Realmente houve um equívoco na contagem desse prazo, ainda que eu tenha partido da premissa correta, na hora da conclusão não, o termo inicial houve esse equívoco. Por sorte, nós temos aqui a SDI, ministros atentos, que podem fazer as retificações cabíveis. É apenas fazer esse registro. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Horácio Dall'Azen. Embargos em recurso de revista 680.800 de 2009. Embargante Jorge Luiz Dias. Embargado HSBC Banco Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro João Horácio Dall'Azen. Já estamos julgando, portanto, os embargos decorrentes em virtude de provimento do agravo regimental. Você recorda? Este é um caso de contrariedade à súmula 126, senhores ministros, senhor presidente. Em suma, contraria a diretriz perfilada da súmula 126, acordo turmário que, em sentido oposto à conclusão do regional sobre as provas, considera caracterizada a justa causa para a dispensa do empregado. Eu transcrevo trechos do acordo regional e do acordo turmário para patentear que, a meu juízo, efetivamente foi infeliz a turma no que inverteu a solução de mérito, revolvendo fatos e provas. Eu reafirmo o voto que proferi por ocasião do agravo regimental, conheço por contrariedade da súmula 126 e no mérito do provimento dos embargos para restabelecer o acordo regional. Pois não. Doutor Vitor Somano. Pela empresa embargada, senhor presidente. Tempo regimental, por Sim. favor. Primeira observação. Os embargos não versam o mérito em si da matéria. Justa causa. Segunda observação. A hipótese é igual àquela analisada há instantes por esta egrégia sessão. Em terceiro lugar, o acórdão turmário não admite que tenha utilizado como fundamento fático uma premissa probatória que não constasse do acórdão regional. O acórdão expressamente registra que, em vista de relevante elemento fático assinalado pelo Tribunal Regional, não há como refutar a justa causa. Então, não é aquelas hipóteses excepcionais em que o acórdão admite, expressa ou até mesmo implicitamente considerar um elemento fático estranho ao acórdão turmário, à instância ordinária. Fixadas essas premissas, qual é a situação exata? O acórdão regional vem relatando, detalhando uma série de elementos fáticos. Fatos estão narrados no acórdão regional. Poder-se-ia discutir, mas isso não é feito no recurso de embargos, se esses fatos configuram ou não justa causa. Este é um questionamento que não está versado nos embargos, não se discute a justa causa em si. O que faz o acórdão turmário? Dentre os fatos registrados no acórdão regional, tem um como relevante para a configuração da justa causa, e afirma a justa causa a partir de um aspecto fático que não é estranho ao acórdão regional. É como o ministro Caputo Bastos há pouco ressalvou.
O acórdão turmário, para afirmar a justa causa, ele não ultrapassa os limites do acórdão regional. Ele não envereda por uma circunstância estranha ao acórdão regional. O que ele faz é deter-se em um dos fatos e afirmá-lo configurador da justa causa. Para afirmar esta justa causa, o acórdão embargado diz: entendo estar configurada a violação quando a decisão proferida pelo Tribunal Regional consigna que o reclamante detinha acesso às informações do setor de recursos humanos, por ser do departamento jurídico da empresa, tendo trocado e-mail com outro empregado que era sócio de um escritório de advocacia em que constavam nomes e a lotação de empregados e ex-empregados do reclamado. A única indagação é essa. Esse aspecto consta ou não do acórdão regional? Consta. É interpretação, análise dos elementos registrados na própria decisão regional. Este não é um procedimento contrário à súmula 126, não transborda os limites do quadro fático definido pelo acórdão regional. Houve este meio? Houve. Por isto que o acórdão turmário diz, extraio do acórdão regional. Agora, se o acórdão regional tem outros elementos, diz não há justa causa pelos fatos A, B, C, D, E, e a egrégia turma diz, olha, o fato C, por hipótese, é suficiente a configuração da justa causa, isso não é revisão fática, é subsunção dos fatos incontroversos. Poder-seria questionar a existência ou não da justa causa, mas isso não está posto. Não é, portanto, aquelas hipóteses extremas, excepcionais, em que o acórdão turmário envereda, ultrapassa totalmente a moldura, o quadro fático definido pela instância ordinária. Não é isto. O fato está referido pela decisão regional? Está. Se está, não é a situação excepcional. Admite-se excepcionalmente o conflito com a súmula 126, mas não é esta a situação, não existe, no caso, pelo menos, a excepcionalidade. Não conhecimento do recurso. Ministro João Odeste Dallazengue. Senhor presidente, senhores ministros, eu louvo a combatividade do doutor Vitor, como sempre, muito inteligente e sagaz na defesa do seu cliente, mas, efetivamente, a meu sentir, aqui a turma foi infeliz. Do acordo regional, extrai-se que o Tribunal Regional do Trabalho de Origem entendeu que as provas produzidas nos autos não se revelaram conclusivas no sentido de demonstrar cabalmente a justa causa aplicada ao reclamante. Asseverou o Tribunal Regional que, aspas, em nenhum momento o autor confessa que enviou relação de empregados dispensados, muito menos confessa que recebeu vantagem indevida. Fecho aspas. Entendeu ainda o Tribunal Regional do Trabalho que, conquanto o teor dos e-mails supostamente trocados entre o reclamante e outro empregado cause, aspas, certo estranhamento, fecho aspas, não passa de, aspas, mero indício de prova, afirma o regional, fecho aspas. Assentou, inclusive, que, aspas, havendo a suspeita de envolvimento do autor no aliciamento de ex-empregados para ajuizar reclamações trabalhistas em face do réu, ao pretender admissão por justo motivo, deveria tomar as medidas cabíveis para se certificar do ocorrido de forma indene de dúvidas, ou então, na dúvida, dentro do seu poder discricionário, prossegue o regional, efetuar a dispensa sem justa causa, fecho aspas, textualmente o que afirma o regional. Consta ainda do acordo regional que, abro aspas uma vez mais, o próprio parecer jurídico juntado pelo réu dá conta de que as provas relacionadas ao senhor Jorge Dias e Iraci Simone são um pouco mais frágeis e limitadas, fecho aspas. De conformidade com o Tribunal de Origem ainda, insisto, e abro aspas novamente,
O documento e folha 634, emitido e juntado pelo réu, reconhece que a participação dos colaboradores Jorge Dias e Iraci Simone de Jesus, até esse momento, indicam, textualmente, a possibilidade de saberem o verdadeiro desígnio do colaborador Nelson Pereira Mendes, entretanto, insuficientes para uma conclusão, afirmou o regional. Diante dessas premissas, portanto, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a reversão da justa causa. Não obstante isso, a Igreja Quinta Turma foi expressa ao assentar que o Tribunal Regional consigna que o reclamante detinha acesso às informações do setor de recursos humanos por ser do departamento jurídico da empresa, tendo trocado e-mails com outro empregado que era sócio de um escritório de advocacia em que constavam nomes e a lotação de empregados e ex-empregados do reclamado, fecho aspas. Prossegue a Igreja Turma afirmando que, em vista de relevante elemento fático assinalado pelo Tribunal Regional, resulta demonstrada a falta disciplinar do empregado ensejador da aplicação de justa causa para a dispensa. Como se vê, a meu sentir, a Igreja Quinta Turma embasa o seu convencimento no sentido que se configurou a justa causa para a dispensa em um trecho do Acórdão Regional alusivo às alegações formuladas pelo reclamado. Delimitados no Acórdão Regional todos os elementos fáticos indispensáveis ao equacionamento da controvérsia, entendo que não caberia, data vênia, à Igreja Turma conhecer do recurso de revista por violação do artigo 482, a linha H, e dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido de reversão da modalidade de dispensa. Ao fazê-lo, com todo o respeito, fez tábula rasa das assertivas lançadas no Acórdão Regional, imutáveis em sede de recurso de natureza extraordinária. Que a turma pode promover uma nova qualificação jurídica dos fatos é inconteste. É inconteste. Agora, algo muito distinto é, depois de uma matéria desse jaez, justa causa, haver sido minudentemente apreciada pelo regional e valorada amplamente a prova, o que não é possível, data vênia, é a Igreja Turma extrair uma conclusão distinta sobre os fatos, porque isso é pura e simplesmente uma nova valoração da prova. Eu peço a máxima vênia ao ilustre advogado e aqueles que não comungam desse entendimento, porventura, para reafirmar o meu voto, proponho o conhecimento e o provimento, senhor presidente. Pois não, muito obrigado. Algum destaque no voto de sua excelência? Presidente. Pois não, ministro. Eu, respeitosamente, peço vista regimental. Isso. Eu só me permitiria fazer um destaque, a título ilustrativo, de que, na realidade, o teor decisório do acórdão regional está logo abaixo a referência de Iraci Simone de Jesus. O teor decisório está nesse parágrafo. O teor dos e-mails de folhas 363 causa um certo estranhamento, mas não passam de mero indício de prova. Indício é meio inominado de prova. É meio inominado de prova. E continua, havendo a suspeita do envolvimento do autor no aliciamento de ex-empregados para ajuizar reclamações trabalhistas em face do réu, ao pretender a demissão por justo motivo, deveria tomar medidas cabíveis para se certificar do ocorrido de forma indene de dúvidas. Eu me pergunto se alguma prova oral é capaz de ser indene de dúvidas, porque há sempre uma valoração do juiz. E aí ele diz, ou ele produz uma prova que não seja sujeito à dúvida, ou eu, então, na dúvida, aí ele se abstém do poder que ele tem de dispensar o empregado por justa causa, e no poder discricionário sugere para ele, olha, use o poder discricionário e dispensa em justa causa. Então, para que a justa causa? Aí o que vem a turma não altera esse panorama. Ela simplesmente reexamina e diz, esse estranhamento, etc.,
é prova, sim, de que houve a justa causa. Então, penso, nessas breves considerações que eu não estou votando, que não há, a datíssima vênia, contrariedade à súmula 126. Vista ao ministro Caputo Bassi. Presidente, notas degravadas. Notas degravadas. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimental em embargos em recurso de revista 4.157 de 2012. Agravante Vanessa Salazário Pinto Chaves e agravado Wilpon S.A. Com a palavra, sua excelência, o ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se trata de agravo regimental, interposto contra a decisão monocrática denegatória de embargos, a autorização do Ministério do Trabalho e, portanto, penso que a contrariedade à súmula 437 do TST, que diz sobre o intervalo entre a jornada mínima e a divergência jurisprudencial que foi apresentada, não se configurariam no caso. Eu não provejo o agravo regimental. Negado o provimento, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho. Agravo regimental, embargos em agravo de instrumento, 160.100 de 2009. Agravante Fernando Roberto Barbosa de Castro. Agravado Banco Bradesco S.A. Com a palavra, sua excelência, eminente relator, ministro Vieira. Presidente, senhores ministros, a segunda turma denegou seguimento ao recurso do reclamante nos termos da súmula 353. Agravo regimental, impugnando pela aplicação do juízo de retratação. Impugnação, eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. O mérito, a matéria é bastante conhecida nesta sessão, a insurgência contra a incidência da súmula 353, e nos termos da nossa jurisprudência, eu estou negando provimento e aplicando a multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé com base no artigo 17, inciso 7 e 18 do CPC, nos termos da nossa jurisprudência. Pois não. Algum destaque no voto de sua excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Relator excelentíssima senhora ministra Dora Maria da Costa. Vistor excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Agravo regimental em embargos em recurso de revista 216.200 de 2004. Agravantes Banco Itaú S.A. e Cláudio Antônio Manzotti. Agravados os mesmos. Não participa do julgamento, sua excelência, o ministro Márcio Rico, porque o voto é da ministra Dora Costa. Com a palavra, sua excelência, o eminente vistor, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, senhores ministros, a questão aqui tratada de adicional de transferência, e eu pedi vista regimental em razão da notícia de que várias transferências teriam ocorrido no decorrer da relação de emprego e, como se trata de uma entidade bancária, onde essas transferências costumam acontecer para o próprio desenvolvimento da relação de emprego, eu pedi vista regimental, então, por essa razão, mas verifiquei que ele foi transferido apenas 2 vezes e que essas transferências, uma durou 3 anos, a segunda durou pouco mais de 11 anos, culminando com o término do contrato em 8 de 6 de 2004. 2 transferências num período de 14 anos, a última com duração de mais de 11 anos, não me parece que caracterizem a sucessividade que poderia contrariar a orientação jurisprudencial número 113 desta Corte.
Eu, então, com esses fundamentos, convirjo com a excelentíssima ministra relatora para negar provimento ao agravo regimental em recurso de embargos, apenas com as ressalvas que aqui fiz. Pois não. Algum outro colega tem destaque no voto da eminente relatora, secundado pelo eminente Vissot? Não? Então, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto da eminente relatora, Dora Costa, no sentido de conhecer de ambos os agravos regimentais e, no mérito, negar-lhes provimento. Senhor presidente, como eu faço ressalva de fundamentação, peço juntada um voto convergente ao pé do acordo. Juntada de voto convergente por Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre Belmonte, convergente com o voto da eminente relatora. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Agravo em embargos em recurso de revista 8.468.300 de 2003. Agravante Itaú Planejamento e Engenharia Limitada e outra. Agravado espólio de José Miguel Espínola Lopes. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a decisão monocrática denegou segmentar os embargos dos reclamados ante a súmula 297, porque a turma examinou a questão relativa à regência da complementação de aposentadoria à luz da súmula 288 e não sob o prisma das alterações promovidas pela Lei 9.069/95. No tocante à má aplicação desse verbete, a decisão concluiu pela subservância na medida em que as normas regentes da aposentadoria são aquelas vigentes na data da contratação, salvo as posteriores mais benéficas. Dispensado a remessa ao relatório, estou conhecendo do regimental. Quanto ao mérito, eu estou propondo, senhor presidente, senhores ministros, o destrancamento do recurso para exame da possível uma aplicação da súmula 288 em face do que se tem decidido aqui no âmbito dessa egrégia sessão. Sinteticamente, é o meu posicionamento. Pois não. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, desculpe-me, perdão, Pimenta. Não há discussão aqui da súmula 288 do Tribunal Superior do Trabalho? Era essa. Eu ponderei, me perdoe, eu me distraí um minuto. Está liberando, aí quando for o julgamento a 288... É o agravo ainda. Porque no agravo é só o agravo, pois não. Peço perdão. Ele tem que então, no mérito o agravo, aí chega na revista... Pois não. Estamos no agravo. Muito obrigado, senhor presidente. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimental embargos em agravo de instrumento 2097 de 2011. Agravante Wellington Mendonça dos Santos e agravado Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Augusto César. Presidente, aqui também a discussão é sobre pressupostos intrínsecos do recurso de revista, aplicação da súmula 353, agravo regimental desprovido com a aplicação da multa de 1%. Sim. Perfeito. O indago dos colegas, se há algum destaque no voto de Sua Excelência. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Augusto César. Compreensão dos senhores colegas para fazermos uma interrupção para um cafezinho, porque às 11 horas o ministro Ives está assumindo a presidência, inclusive à tarde, porque eu estou com a agenda toda tomada. Então, suspensa a sessão. Podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão da SDI 1. Vamos à vista regimental do ministro Alexandre Agra em relação ao processo do ministro Dallazen. Relator excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen.
Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 2111 de 2012. O julgamento foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Não participou do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Ives Ganda Martins Filho. Com a palavra, ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, essa questão aqui, eu até iria vir preparado até para convergir, ressalvando o meu entendimento sobre a ideia de que tratar-se-ia de revista meramente visual em bolsas e sacolas. Aqui, no entanto, tem um dado que consta da ementa do acórdão do ministro Dall'Asen, do voto, perdão, do ministro Dall'Asen, que está me deixando em dúvida agora. Diz o seguinte, o item 2, não faz jus à indenização a tal título empregada, que é exemplo dos demais, submetia-se à revista de seus pertences na entrada e na saída da sede da empresa, Raia S.A., mediante a abertura e esvaziamento de bolsas e sacolas pela própria empregada sem qualquer contato físico. Ou seja, ela não mostrava ela não mostrava simplesmente o que ela carregava. Ela tinha que esvaziar o conteúdo. É uma situação que me parece que ainda não foi apreciada por essa SDI. A SDI ela se limitou à apreciação daqueles casos em que se trata apenas de revista visual do que se contém nos pertences do trabalhador, mas o esvaziamento do conteúdo, me parece que isso ainda não teria sido Alexandre, se me permite apreciado. Uma observação. Quer dizer, quando, ao passar no raio-x no aeroporto, dependendo da situação, às vezes pedem para a gente abrir mesmo a bolsa. Mas o aeroporto é por segurança, senhor presidente, porque ali pode acontecer, inclusive, ato de terrorismo. Da mesma forma, numa empresa que produz produtos farmacêuticos e outras mais, se justifica por questão de segurança. Agora, numa empresa Raia S.A., a pessoa tem que despejar o conteúdo, eu acho que isso é uma humilhação. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, então, senhor presidente, eu não havia atinado para esse detalhe, eu vou, então, retornar, conservar a vista, tá bom. para poder, então, Pode ser até que eu chegue à mesma conclusão. Mantém a vista. Vou manter a vista e peço notas degravadas. Então, continua com vista o ministro Alexandre Agra, com notas degravadas a sua excelência. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 77.200 de 2004. O julgamento foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Não participou do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Ganda Martins Filho e Hugo Scheuer. Com a palavra, ministro Augusto César. Vistor. Presidente, senhores ministros, lendo aqui o meu voto, ele está tratando da ultratividade da súmula 277, rigorosamente o voto que li há pouco, no sentido de que o caráter negocial que implica a ênfase na segurança jurídica, a relevância da função prospectiva mais do que retroativa da nova edição da súmula 277 e a técnica de superação que foi incluída no nosso sistema estariam autorizando, no caso específico da súmula 277, essa modulação. Eu estou convergindo com o eminente relator. Perfeito. Pergunto se há
Alguma divergência? Ministro José Roberto Pimenta. É a questão da modulação, não é isso? Exato. Já teve um caso anterior, Vossa Excelência não estava presente, eu pedi a vista sei que era o regimental. 73.300. O ministro Vieira de Mello está até sugerindo que eu fundamente, mas eu vou só pedir a vista regimental agora. Vai pedir vista regimental? Vista regimental, por favor. Então, para ser coerente. porque pediu no anterior também. Perfeito. Não pede explicação, presidente. Mas é só prefeito de notas. Só prefeito de notas. Então, vista regimental, ministro José Roberto O Pimenta. ministro Caputo está insistindo também, mas eu vou só pedir a vista. Não, estou impressionado com a capacidade de síntese de Vossa Excelência. Então, vista regimental, ministro José Roberto Pimenta. Não vou falar mais nada. Não, e parabéns pelo seu time, o campeonato recém-conquistado. Senhor presidente, hoje, depois da vitória de ontem, pode falar à vontade. O presidente corre o risco de perder um amigo. Com a palavra, o ministro Vieira de Mello. Estou dizendo que vocês correm de perder um amigo com esse comentário. Porque há o outro lado da moeda, né? Ao posto. E olha, e o MP está ameaçando impugnar a sessão. É cruzeirense. Questão mineira, né? Questão mineira. Mas uma coisa é certa, que as redes de televisão vão ter que divulgar mais os campeonatos mineiros do que têm sido divulgados atualmente. Eu não vou fazer nenhum comentário a respeito. Então, vista regimental, ministro Augusto César. Não, no caso, me parece que é o ministro José Roberto. Sou eu, senhor presidente. Eu peço a vista. Perdão. Eu peço a vista, eu peço as notas degravadas também. Com notas degravadas, a sua excelência. Vamos à próxima vista. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Vistor excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 204.900 de 2004. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Não participar do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Ganda Martins Filho, Caputo Bastos, Márcio Eurico e Hugo Scheuer. Então, vamos para a palavra do ministro Renato de Lacerda Paiva. Senhor presidente, aqui trata de bancário, técnico de fomento e analista da Caixa Econômica Federal, jornada de trabalho de 8 horas, exercício de função de confiança, enquadramento na seção do artigo 224, parágrafo 2º da CLT e termo de opção. Eu pedi vista regimental em razão da sustentação oral que me trouxe alguma dúvida, mas o fato é que a jurisprudência pacífica no sentido que essas funções são técnicas e não de confiança, de modo que eu acompanho integralmente o voto do excelentíssimo ministro relator. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se de si, nós temos o voto do relator. Mais alguma vista? Então, vamos lá. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Vistor excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lauzin. Embargos em recurso de revista 59.200 de 2003. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Não participou do início do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Ives Ganda Martins Filho. Com a palavra o ministro Dallazen. Senhor presidente, senhores ministros, o tema de fundo é a pré-contratação de horas extras de empregada bancária para efeito de incidência da súmula 199, item 1. Mas, a meu sentir, os presentes embargos não comportam conhecimento. E por isso que eu tomo a liberdade de emitir voto desde logo sobre essa matéria, não obstante ela esteja afetada ao pleno, quanto ao mérito, ou na iminência de sê-lo, para ser mais preciso. No caso concreto, a autora postula o pagamento de diferenças salariais decorrentes da supressão de supostas horas extras contratadas no ato de admissão. Transcrevo o teor do acordo, etc. Os embargos, como visto, são da reclamante.
O único julgado apresentado como para caracterizar divergência, extraído do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não indica a respectiva fonte de publicação. Por essa razão, não atende à diretriz da súmula 337, item 4. De outro lado, não comungo do entendimento perfilado da Tavena, por sua excelência, o ministro relator, no que conhece dos embargos por contrariedade à súmula 199, item 1. Anote, em primeiro lugar, que a reclamante ou a embargante, conquanto mencione a súmula 199, item 1, em nenhum momento demonstrou ânimo de reputá-la contrariada. Ao contrário, reportou-se a súmula tão somente para impugnar o conhecimento do recurso de revista dos reclamados por contrariedade. É o que se depreende das razões dos embargos, especificamente no tópico pertinente à conclusão, em que a ora embargante reforça a viabilidade de conhecimento dos embargos apenas por divergência jurisprudencial. Eu vou ler textualmente o que alega, ao final, a petição de embargos. Item 3, conclusão. Desta maneira, diz a reclamante, fica claramente demonstrada quanto ao venerando Aresto embargado a divergência em relação ao decidido em outro órgão desse egrégio tribunal. O paradigma que segue na íntegra em anexo mostra-se apropriado para caracterizar a divergência, pois específico e prolatado por órgão diverso do que prolatou o venerando Aresto embargado. De modo, senhor presidente, que, partindo da premissa de que não basta a alusão, não basta a menção, não basta que a parte teça comentários sobre a súmula, se ela não aponta claramente a contrariedade, e agora, sobretudo em fase da nova lei, eu penso que o presidente dos embargos da Tavena não merece conhecimento, não conheço. Peço vênia ao relator. O ministro Levin-Hagen já havia aberto a divergência também pelo não conhecimento. Vou seguir tomando votos. Ministro, pela ordem. Perdão, ministro José Roberto, com a palavra. Aqui tem uma peculiaridade que talvez possamos adotar um rumo um pouco diverso, senhor presidente. Esse caso foi o caso que, na sessão anterior, eu trouxe o voto, invocando o precedente da SDI completa, da lavra do ministro Lélio Bentes Correia, entendendo que realmente havia alegação nos embargos de contrariedade à súmula 199, nem sequer examinei as divergências, porque me pareceu bastante examinar o recurso de embargo sob a ótica da contrariedade. Naquela ocasião, a votação estava se encaminhando num determinado sentido, o ministro Levin-Hagen propôs suscitar essa questão para o pleno. Houve a discussão a respeito e houve um certo impasse. Eu estou me reportando as notas degravadas correspondentes. O ministro Dall'Asen pediu vista regimental nesse momento. Na sessão seguinte, na semana seguinte, o ministro Lélio trouxe um outro caso em que se discutia a mesma matéria, ele também conhecia, etc. E, nesse outro caso, o ministro Levin-Hagen lembrou-se desse caso de hoje, na semana anterior, que já estava para que fosse afetado ao pleno, mas houve vista regimental do ministro Dall'Asen, e, na ocasião, ele propôs encaminhar, da maneira que ele tinha encaminhado em relação à súmula 124 no processo imediatamente anterior do ministro Augusto, que houvesse uma desistência da vista regimental do ministro Dall'Asen, para que o relator, no caso, eu, examinasse a possível afetação da matéria, fizesse a proposta formal nos termos da nossa regulamentação, para encaminhamento ao pleno pela via do parágrafo 13 do artigo 896, ou, alternativamente, pelo caminho do julgamento dos processos dos recursos de revista repetitivos. Assim se fez, o ministro Dall'Asen, na ocasião, pareceu-me de acordo, mas ele trouxe agora à sua vista com uma questão nova, importantíssima, porque ele está entendendo que esse processo não se presta ao conhecimento. Então, me parece relevantíssima a ponderação de Sua Excelência, e, num primeiro exame, eu tenderia a respeitosamente manter o meu voto, porque, embora haja a referência no final da peça apenas a divergência, logo antes ele claramente afirma
contrariedade à súmula. Mas, para exame mais cuidadoso e para evitar maiores problemas, eu pediria a retirada do processo vista regimental para melhor exame dessa matéria, que é preliminar, e que, se realmente se confirmar o voto do ministro Dallazen, esse processo não pode ser afetado. Não é um bom processo para levar. Eu peço vista regimental, então. Então, vista regimental, ministro relator, com notas degravadas a Sua Excelência. Muito obrigado. Mais algum processo de vista? Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Gestor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Argos em recurso de revista 35.699. O julgamento desse processo foi suspenso após os excelentíssimos senhores ministros José Roberto Pimenta e Márcio Eurico terem conhecido e dado provimento aos embargos. Com a palavra, ministro Renato. Primeiro, senhor presidente, eu peço escusa ao ministro Roberto, que eu só consegui liberar essa divergência ontem e mandei a Sua Excelência o meu voto divergente no final da tarde. Eu não sei se Sua Excelência teve ciência. Mas trata aqui de adicional noturno, jornada mista, que não abrange a totalidade do período noturno, prorrogação em horário diurno. Acordo da 4ª turma, que não conheceu do recurso de vista quanto ao tema. O reclamante sustenta que é incontrovérsia nos autos que elaborava em horário noturno, qual seja, de meia-noite até as 8 horas da manhã. Aponta ofensa aos artigos 896 e 73, parágrafo 5º da CLT e 5º, inciso 54 da Constituição Federal, contrariedade à súmula 60, má aplicação e divergência. O excelentíssimo ministro relator vota no sentido do conhecimento do recurso de embargo por divergência jurisprudencial e, no mérito, pelo seu provimento para condenar a reclamada ao pagamento adicional noturno em relação às horas laboradas após as 5 horas da manhã. Eu pedi vista regimental para melhor análise do recurso. A tese da turma é no sentido de que não é devido ao adicional noturno quanto às horas prorrogadas, uma vez que os cartões revelam que o turno da noite do obreiro era da meia-noite às 8 da manhã, sendo que a súmula 60, item 2, consigna o entendimento de que é devido direito caso cumprida integralmente a jornada no período noturno. Verifica-se que o honesto paradigma indicado pelo relator como divergente da STI traz a seguinte emenda: horas laboradas além das 5 horas da manhã, direito adicional noturno. Se o obreiro, tendo cumprido uma jornada noturna, prorroga o labor para além das 5 horas da manhã, faz jus ao adicional noturno sobre essas horas excedentes às 5 horas da manhã, exegese do artigo 73, parágrafo 5º da CLT, recurso de embargos conhecido e desprovido. A meu ver, na ementa acima transcrita, respeitosamente, não há nenhum elemento que demonstre identidade de premissa fática com a hipótese dos autos, qual seja, jornada mista que não compreende a totalidade do período noturno. Aliás, a falta de similitude fática se confirma da leitura do inteiro teor do paradigma referido, que inclusive trata-se de precedente que instruiu a súmula 60, item 2. De qualquer maneira, ainda que se pudesse concluir por eventual divergência entre as hipóteses cotejadas, diante do fato de constar na referida ementa apenas tendo cumprido uma jornada noturna e não cumprido integralmente a jornada no período noturno, observa-se que o referido paradigma foi julgado em 21 de 10 de 1996, ou seja, antes da publicação da orientação jurisprudencial número 6, ocorrida em 25 de 11 de 66, e incorporada pela súmula 60, item 2, o que revelaria posicionamento ultrapassado pelo entendimento agora espelhado. Por outro lado, os demais paradigmas indicados no recurso de embargos carecem de especificidade necessária porque se limitam a dispor que, havendo prorrogação do trabalho noturno, devido ao pagamento adicional noturno quanto às horas prorrogadas, o que atrai o óbice da súmula 296. Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não há
contrariedade à súmula 60, item 2. Referida súmula dispõe que, ainda que se trate de jornada mista, o empregado faz jus ao adicional noturno sobre o período diurno em prorrogação à jornada integralmente cumprida no período noturno. Da leitura dos precedentes que a instruem, nota-se que nenhum deles traz a mesma premissa fática dos autos, qual seja, jornada mista que não compreende a totalidade do período noturno. Em todos os precedentes relacionados, o que se discute é se as horas trabalhadas que excederam o horário normal noturno devem ser consideradas como prolongamento da jornada noturna, devendo ser acrescido do adicional respectivo. Portanto, ainda que esta STI atualmente esteja flexibilizando o entendimento contido na súmula 60, item 2, no sentido de se aplicar a referida súmula quando há prevalência do trabalho noturno e término da jornada em período diurno, essa tendência atual, a meu juízo, por óbvio, não autoriza a admissão dos embargos sob a prisma da má aplicação da referida súmula pela turma. No caso dos autos, no meu entendimento, somente seria possível vislumbrar conflito de teses caso o reclamante houvesse trazido a esse paradigma, consignando tese no sentido da aplicação da súmula 60, item 2, em situação em que a jornada seja prevalentemente cumprida no período noturno, e não integralmente. De modo que, respeitosamente, eu peço vênia ao excelentíssimo ministro relator para divergir e não conhecer do recurso de embargos. Ministro Zé Roberto, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Realmente eu tomei conhecimento do sempre muito bem fundamentado voto, vista, do ministro Renato agora na ocasião, mas eu já vou reiterar o meu voto, senhor presidente, que já foi objeto até de vista regimental anterior do ministro Márcio, me acompanhando, no sentido de, em primeiro lugar, esclarecer que eu não estou conhecendo por contrariedade à súmula 60, item 2. Estou conhecendo por divergência jurisprudencial e faço alusão específica, no meu voto, ao precedente desta subseção, transcrito a folha 1221, que, a meu ver, traz, sim, tese contrária à adotada na decisão embargada, de que, tendo o empregado cumprido jornada noturna e sendo o labor prorrogado para além das 5 horas da manhã, ele terá direito ao adicional noturno sobre as horas excedentes das 5 horas da manhã, que é a situação fática registrada, neste caso, na decisão turmária. Mas, só prosseguindo. Sim. Mas esse precedente que Vossa Excelência usa, ele não fala jornada integralmente, ele só fala jornada noturna. Sim, senhor presidente, mas essa é a leitura que se faz hoje dessa situação pela egrégia subseção 1. As folhas 4 e 5 do meu voto, eu transcrevo os precedentes recentes dessa subseção, o primeiro da lavra do ministro Augusto César Leite de Carvalho, em que, logo na ementa e nos verbetes da ementa, se esclarece o seguinte: recurso de embargos regido pela Lei 11.496 de 2007, adicional noturno, jornada mista, que não compreende a totalidade do período noturno, a matéria discutida a respeito, etc. E é nessa linha, ou seja, me parece que a decisão em questão é absolutamente compatível com o que se entende aqui na SDI. E há também um outro precedente que eu cito, da ministra Adelaide, na mesma linha, e depois da ministra Dora Maria da Costa. São os precedentes que eu transcrevo as folhas 4 e 5 do voto. Eu estou sendo breve, senhor presidente, mas, em síntese, eu respeitosamente entendo que a decisão da Igreja Quarta Turma realmente já não está mais correspondendo ao entendimento pacificado na SSDI a respeito da matéria. Não se exige que haja a totalidade do tempo na jornada noturna para ensejar a incidência dos efeitos da nossa súmula, razão pela qual eu mantenho o meu voto. Perfeito. Ministro Hugo. Pois não, senhor presidente, senhores ministros, eu também tenho uma dificuldade em admitir aqui a especificidade do acórdão paradigma. Mas, por outro lado, eu também fico com dúvida em afastar a tese do ministro Vistor de que não se pode conhecer por contrariedade
ao item 2 da súmula 60, tendo em vista todos os precedentes que foram citados. Então, eu vou pedir vista regimental para examinar sobre esse questão da possibilidade de conhecimento por contrariedade à súmula 60. Exatamente. Senhor presidente, apenas como relator pela Ministro ordem, Renato. Eu quero apenas adiantar o seguinte: se prevalecer a tese do excelentíssimo ministro relator, eu vou trazer a questão de remessa, a vocação desta matéria ao pleno, porque a rigor nós estaríamos julgando contra a súmula. Então, ela teria que ser revisada. É essa a questão que eu coloco. Presidente, na esteira, presidente, pela ordem, na esteira Verde Melo Filho, com a palavra. Da manifestação do ministro Renato, eu acho que já deveríamos, então, aguardar para que o ministro Hugo e o ministro Zé Roberto apreciassem a questão de remessa para o Tribunal Pleno, porque também nós não podemos desconsiderar toda a jurisprudência da SDI e, num processo, revertê-la. Então, é melhor que vá ao Pleno, que aí no Pleno, decidindo, já se resolve a súmula. Sem dúvida. Então, eu acato, mas já mandando de imediato. Perfeito. Já estaríamos mandando de imediato. Então, vamos fazer o seguinte, fica com vista regimental o ministro Hugo Scheuermann, com notas taquigráficas à Sua Excelência, para também verificar essa eventual descompasso para levar, eventualmente, ao Pleno. Perfeito. Mas temos mais 2 processos. Um é só... o vistor está desistindo da vista para ver se nós já liquidamos e depois tem mais uma vista só. Então, pode... de desistência de vista. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 70.300 de 2005. O julgamento desse processo foi suspenso, em virtude de vista regimental concedida ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte, que desistiu da vista. Então, esse processo estava com vista ao ministro Alexandre, e Sua Excelência está desistindo do pedido de vista, né, ministro Alexandre? Senhor presidente, eminentes ministros, é aquela questão da modulação em razão do fracionamento do intervalo intra-jornada da categoria profissional, dos motoristas, aliás, de transportes coletivos urbanos. Eu havia, num determinado processo, até me insurgido contra o voto proposto pelo ministro Renato, mas foi decidido aqui por esta subseção que a razão estaria com ele, eu me resignei, e hoje em dia até penso que ele está com toda a razão nessa questão. E é uma questão que era proibido esse fracionamento, através de norma coletiva ele foi proposto, o TST entendeu que ele seria cabível, depois a OJ foi cancelada e, no final das contas, a própria lei acabou admitindo o fracionamento. Mas, de qualquer maneira, é preciso realmente respeitar determinadas situações que eram previstas em norma coletiva. É aquele mesmo problema da súmula 277. Né? É uma variação daquela situação. A norma é feita considerando aquilo que o TST decidia a respeito da questão, passa-se a decidir de uma maneira diferente e nós vamos, então, aplicar uma coisa diferente daquela orientação que era observada. Então, em razão disso, eu achei preferível, esse caso era parecido, desistir da vista regimental, até porque, de fundo, eu concordo atualmente com o que é proposto agora pelo ministro relator. O Zé Roberto, só informo que o ministro Márcio Eurico está impedido nesse processo. Sim, pois não. Uma brevíssima consideração. No final do meu voto, a folha 12, eu cito esse precedente do ministro Renato e o voto está na mesma linha. Apenas isso. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nos temos do voto relator. Vamos à última vista, só para limpar realmente, totalmente a pauta. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Vistor excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho. Embargos em recurso de revista 8.100 de 2009.
O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, a matéria de fundo é conhecida. Prescrição, base de cálculo das vantagens pessoais fixada no regulamento RH 115, integração do adicional de incorporação criado pelo PCS 98 em substituição à função de confiança, descumprimento da norma regulamentar do RH, lesão periódica. A dúvida reside se há divergência ou não. Eu estou salientando que, a meu juízo, o meu eminente relator votou no sentido de não conhecer do recurso de embargo, afastou a apontada contrariedade 294, tendo em vista assertiva constante no acordo turmário no sentido de que houve alteração do pactuado, mediante a modificação da base de cálculo das vantagens pessoais pelos PCS de 98, tratando-se por de ato único. Eu estou pedindo vênia para divergir e faço da divergência em torno da incidência da prescrição parcial, conforme se depreende do exame do primeiro aresto de folhas 805, originário da primeira turma, que dispõe na própria ementa a alteração da base de cálculo da vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, estabelecido no Decreto-Lei de 2100, dígito 83, Manual Normativo da RH 115 da CEF. A matéria é a mesma, diferenças salariais decorrentes do descumprimento da RH 115 pelo advento do PCS 98, tendo por base o advento do PCS 98, ou seja, a identidade, a meu juízo, do quadro fático entre a decisão turmária e o precedente cotejado. Mas a término da turma difere da encetada no precedente, pois faz incidir a pressão total e não parcial. Não incide, então, a meu juízo, o óbice da súmula 126, pois a hipótese em debate, no aresto recorrido e no cotejado, é a prescrição incidir, em face das diferenças salariais em torno da integração da função de confiança no cálculo das vantagens pessoais previstas na RS 115, frente à alteração promovida pelo PCS. Note-se que o precedente também fala da alteração contratual promovida pelo PCS 98, mas diversamente da turma entende que a prescrição é parcial. Quanto ao mérito, essa matéria já foi pacificada aqui no âmbito da STI, mas o ponto reside na divergência, que eu estou pedindo vênia para reconhecer. Perfeito. Ministro Augusto César. Presidente, eu não consegui perceber nos arestos paradigmas essa referência à alteração, ao fato de não haver propriamente alteração na base de cálculo das vantagens pessoais, mas mera mudança de nomenclatura. Se os outros colegas entenderem que a minha percepção está equivocada, eu já adianto que no mérito acompanho Sua Excelência o ministro Bistou. Vou tomar votos. Ministro Dall'Asen. Apenas um esclarecimento. O título da emenda do aresto de folha 805 expressamente alude à alteração da base de cálculo da vantagem pessoal nominalmente identificada. E diz o seguinte, esse aresto: o pronunciamento da pressão total do pedido merece censura, porquanto a pretensão é um aresto da primeira turma, aliás, palavra de um ex-componente ilustre daquela igreja, aquele egrégio órgão fracionário, justamente o ministro Vieira de Mello Filho. Mas diz o referido precedente: o pronunciamento da pressão total do pedido merece censura, porquanto a pretensão encontra-se calcada na indicação de desatenção pelo empregador de sua norma regulamentar, não incidindo assim a súmula 294 desta Corte, eis que o descumprimento de obrigação prevista em norma regulamentar não se confunde com alteração contratual. A supressão, em 1988, de parcela até então designada função de confiança da base de cálculo das vantagens pessoais dos empregados e da empregadora importa alteração do contrato de trabalho, pois seus novos planos de cargos e salários e de cargos comissionados apenas modificaram a denominação da verba função de confiança, que passou a existir sob o título de cargo comissionado, não tendo alterado a sua natureza. Assim, estando o pedido lastreado no fato da desconsideração pela reclamada das determinações escritas em sua própria norma regulamentar, ainda vigente, mais precisamente o manual número tal, resta alterado sobremaneira o contexto para análise prescricional,
ao não se ter a irresignação do empregado dirigida ao novo plano de cargos e salários ou ao plano de cargos comissionados, e sim à preservação da base de cálculo da vantagem pessoal nominalmente identificada, não obstante as alterações de nomenclatura perpetradas pela nova ordem regulamentar da empresa. A Excelência conheceria, então, por esse... pareceu específico. Ministro Augusto César. Me pareceu. Pois não, presidente. Está vendo? Qual é o Aresto? Da primeira turma. 805, primeira turma, está aqui, Diário Eletrônico de 14 de maio de 2010. (805). São autos físicos. É autos físicos. Um animal em extinção. É uma espécie de extinção. É o último processo em pauta hoje. Eu prefiro pedir, então, vista regimental. Então, vista regimental com notas degravadas. Perfeito. Vista regimental ao ministro relator, com notas degravadas à Sua Excelência. Não tendo mais nenhum processo e tendo esgotado a pauta, agradeço a proteção de Deus e a presença de todos. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.